Olá, amigos do canal Arquitetura em Série. É sempre muito bom estar aqui com vocês para mais um bate-papo aqui. Hoje nós temos aqui como nosso amigo entrevistado, Vinícius Pina. Obrigado. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Que bom estar aqui com você. Finalmente você aceitou o convite para vir bater um papo aqui com a gente, Vinícius. Finalmente eu aceitei, não. Vocês marcaram comigo semana passada, eu assisti, já tinha aceito. E você cancelou, e aí eu tô aqui hoje. É porque a gente teve alguns... Eu separei duas datas. Isso, exatamente. A culpa é da técnica. Vamos colocar assim. Vinícius, hoje você como gestor da Marelli Brasília, Brisa Casa, como um dos profissionais aqui em Brasília, que tem se destacado no cenário de imobiliário corporativo, e você tem feito um belo trabalho aqui, a gente tem te acompanhado bastante, bem de perto, inclusive, entendeu? E muito obrigado por ter aceito esse convite aí, Vinícius. Prazer é meu, é satisfação estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa participação da arquitetura no dia a dia. É isso aí. E a arquitetura a gente observa que é muito importante em vários segmentos, é por isso mesmo a proposta do canal é exatamente essa, né? Convidar pessoas que têm a ver com a arquitetura, trabalho de perto, vive, né, do que a arquitetura faz, né, e a própria engenharia. A gente vive muito disso, né? Vinícius, se a gente falar um pouco da sua história nesse ramo de imobiliário, a gente vai passar por várias fases, né, da sua empresa, né? Sim. E também vamos passar por várias fases da sua vida. Como é que começou essa história aí, desde o... A gente costuma dizer lá em casa que a gente nasceu debaixo de uma mesa, né? Debaixo de uma mesa, montando de escritório, né? Então, meu pai, ele desde do nosso nascimento, ele já trabalhava no segmento de imobiliário. Então, eu com 1 ano, ele foi inaugurar uma loja em Goiânia, que até então era mobiliário para escritório e mobiliário para residência. Aí moramos lá por 2 anos, nasci em Brasília, fui por 1 ano para Goiânia, eu voltei para lá, voltamos para Brasília e com 5 anos mudamos para Belo Horizonte. Ele trabalhava na empresa que até hoje existe, que é a Security, e lá em Belo Horizonte a Security era uma filial e o dono da empresa queria fechar a filial e transformar numa representação comercial e convidou ele para assumir a estrutura de Belo Horizonte. E aí fomos até 16 anos, meus 16 anos, 11 anos em Belo Horizonte, ele trabalhando na Security. Aí ele teve um problema de saúde, passou um tempo fora do mercado, e depois voltou para Brasília, eu já com 18 anos, e veio trabalhar aqui que até hoje também existe, a Collection. Quando ele veio para a Collection para ser diretor comercial da empresa, eu fui ser vendedor na Collection. Uhum. E ali trabalhamos por mais 2 anos. Aí ele decidiu abrir novamente a representação dele. Uhum. Concebemos uma empresa, né, que chamava Fison, que existe até hoje também. Ela trabalhava com mobiliário residencial, mobiliário planejado, né? E tinha uma empresa que chamava 3S, que é uma empresa de Caxias do Sul, de Bento Gonçalves, na verdade. E abrimos com essas 2 empresas, uma de mobiliário planejado e a outra de mobiliário corporativo. Depois a gente incorporou na estrutura a então Oca, né? Entendi. Que é uma empresa voltada para... Tinha mobiliário corporativo e também tinha muito mobiliário de design, que hoje é muito valorizado, que é os designs do Sérgio Rodrigues. A Oca ela é responsável
pela fabricação de toda a linha do Sérgio Rodrigues. Aham. Então, poltrona mole, né? É um clássico, né? Clássico Exatamente. da arquitetura. Aí passou um tempo, a Oca foi comprada pela Steelcase. Incorporada, né? O Vinícius, o seu pai, seu José Natal, foi um dos maiores incentivadores para que você desse continuidade nesse trabalho no ramo de imóveis, né, corporativos, Sim. né? E como é que era trabalhar com o seu Natal? Cara, ele era meio peculiar, assim, né? Ele era muito explosivo, né? Então, tinha várias tiradas no dia a dia. Mas meu pai, ele sempre foi um vendedor nato, né? Aham. Então, a história dele de vida foi com vendas, né? Ele veio ele serviu no Rio de Janeiro, veio para Brasília como um dos pioneiros aqui, como a cidade das oportunidades, e ele assumiu uma posição até na Olivetti para vender máquina de datilografar. Uhum. E com um ano ele já era campeão de vendas da Olivetti, ganhou vários prêmios e se viu na necessidade de ter um carro. Ganhou um carro numa rifa no Teatro Nacional. E daí em diante ele seguiu sempre com a vida de vendedor, né? Depois saiu da Olivetti, foi abrir agência de carro, né? Uhum. Vender carro, e logo ele migrou para o imobiliário, antes mesmo de eu nascer. Entendi. Então, Agora o seu Natal tem várias histórias engraçadas aí, não tem? Você conta uma história engraçada do seu Natal que eu sei de uma que eu vou contar daqui a pouco. Uma história muito bacana é a história essa história que eu contei do carro, né? Ele não tinha carro e ele comprou uma rifa do Teatro Nacional para participar então era como se fosse um bingo, né? E chegou lá, ele foi ganhador dessa rifa, né? Uhum. E aí pegou o carro, era um Gordini na época. Ele me fez, agora depois de mais velho, ele me fez comprar a miniatura do carro, né? Que foi o primeiro carro da vida dele. E aí ele não sabia dirigir, passou a noite inteira rodando com o carro. com o carro na cidade. E não tinha carteira, né? E aí, para depois tirar a carteira dele, né? Então, o bichinho sempre foi... Meu pai já ganhou 5 carros com sorteio. Não assim. comprou nada, só ganhou. 5 carros ele ganhou, velho. Ele comprou um óculos lá em Belo Horizonte, era no Centro Ótico. Era um momento de Copa, né? Ele ganhou um carro que era um Gol. E os outros carros foram todos de rifa. E um carro em bingo. O bichinho era engraçado. Você sabe de uma história, a gente conversando, pesquisando assim um pouco conversando com as pessoas, tem uma história do seu Natal que é engraçada demais. A secretária chegou na sala, perguntou: ué, rapaz, cadê seu Natal? Seu Natal estava aqui agora, seu Natal. Aí ele escutou uma voz do seu Natal. Aí ela olhou por trás da mesa, ele estava caído atendendo o telefone na cadeira, ele foi espreguiçar na cadeira e a cadeira caiu para trás e ele continuou falando no telefone. Não perde, ele machuca, mas não perde a venda, entendeu? Então, esse seu Natal, rapaz, ele tem umas histórias muito engraçadas. Tem uma outra lá que ele falava assim, uma frase dele: onça que chega primeiro bebe água limpa. Rapaz, isso aí marca, né? Isso aí marca. E é verdade. Várias, né? E não é verdade? É verdade. Sei lá, tá outra também dele, o mesmo palco que dá no Chico, dá no Francisco. Rapaz, essas histórias assim do seu Natal, eu sempre achei muito engraçado. Quem ganha dinheiro em casa exatamente, Então, ele sempre se valia desses ditados aí para cobrar a galera, né? Exatamente. Muda, assim, falando um pouco dessa parte de imobiliário corporativo, né, que é uma parte onde ela está muito linkada com o trabalho do arquiteto, né? No mercado brasileiro, a gente sabe que sempre se copia muitas tendências dos mercados fora, entendeu? Mercado europeu, americano, né? Inclusive tem até uma história lá em mais ou menos 1930, 1950,
começou a se surgir uma ótica mais humanista, né, com relação aos ambientes em si, né? Uhum. Quando é que você acha que isso começou a surgir aqui no país? A história da ocupação do ambiente de escritório eu participei muito, né? Porque eu estou nesse segmento aí nos últimos 28 anos, né? Uhum. O que acontece? Antigamente a gente tinha a concepção de trazer o ambiente de trabalho, criar um layout organizacional que a gente tivesse o máximo de pessoas dentro do espaço, ambiente, né? dentro do ambiente. E assim ele começou com as mesas retas e soltas, com datilografia, e passou com o advento do computador, os monitores CRT, né, que tinha aquele fundo comprido, então os monitores sempre ficavam nas quinas das mesas, né, mas sempre na concepção de trazer a melhor ocupação por metro quadrado. Nos dias mais recentemente, né, nos últimos 10 anos, a gente tem existido no mundo, né, a preocupação por melhoria de performance, né? Exatamente. Como que a gente melhora a performance no ambiente de trabalho, visto que a gente continua com as demandas da metragem quadrada, né, de ter um maior número de pessoas na menor metragem quadrada possível, mas que esse ambiente se torne produtivo, né? Então começou a ter algumas mudanças de formatação de layout, e a gente começou a ter layouts mais personalizados, né? Para o negócio ou para a pessoa que vai estar trabalhando, a gente tem uma preocupação mais individual. Como assim, Vinícius? Cara, uma pessoa que trabalha consultando um arquivo dela 10 vezes no dia, se eu coloco o armário que ela vai fazer a consulta no final do corredor, eu estou comprometendo com certeza, um percentual grande exatamente, do trabalho dela. Exatamente. Mas mais do que isso, hoje, nos dias de hoje, a gente tem a preocupação de trazer dentro do ambiente de escritório o mais próximo que a gente tem ou da natureza ou do nosso ambiente de casa, né? A gente, nos dias de hoje, a gente não trabalha mais só no computador, a gente trabalha no WhatsApp, no celular, a gente participa de reuniões online pelo celular. Né? Você tem um laptop, você leva o laptop para qualquer lugar dentro do escritório, né? Então, como a gente adequar isso, né? Então, o posto de trabalho em si, ele passou a ser secundário, e a gente tem criado, né, ambientes mais que o pessoal denomina aí ambientes colaborativos, né? Exatamente. Que é no intuito de trazer um pouco de descompressão, de não ficar sentado o dia inteiro na mesma mesa e exercendo um trabalho, mas você podendo sentar num sofá, você podendo sentar numa cadeira alta, você podendo sentar num café. E tem alguns estudos, inclusive, que as maiores ideias, né, elas se dão em reuniões informais, né? Exato. Não em reuniões formais. Então, as empresas têm incentivado que que a gente crie ambientes que sejam o máximo informais, para que as pessoas possam ser elas mesmas e extrair delas as melhores ideias, as melhores soluções. Os projetos a partir desse ano, né, começou de 1950, depois um pouco mais à frente, né, começou a considerar muitas variáveis psicológicas, né, as pessoas, porque ninguém é uma máquina, né, então sim, começou em função dos projetos serem desenvolvidos, variáveis muito psicológicas para que a pessoa pudesse ter o máximo de produtividade possível, né? Na verdade, assim, são cenários diferentes. A partir de 1950, a gente teve uma iniciação da elaboração de layouts, iniciando a questão da performance. Então, como eu vou potencializar o máximo de capacidade de produção dos meus funcionários nesse ambiente de trabalho? Qual que era a concepção deles naquele tempo? O cara ter tudo à mão. O cara ter o computador, a calculadora dele, a máquina de datilografar, tudo muito próximo, e essa era a concepção inicial. Mas com o passar do advento dos anos 2000, 2010, essa concepção mudou. Então, não necessariamente eu preciso ter tudo à mão. Porque eu já não trabalho mais só
só no computador. Eu não preciso me reunir mais numa sala de reunião. Eu posso exercer meu trabalho hoje, pós-pandemia, ou de casa, né? Muita gente consegue exercer parte do seu trabalho em casa, mas mais do que isso, como eu transformar um ambiente de trabalho de maneira a extrair do cara o sentimento de que ele está num local agradável, no ambiente de casa. Então, tem alguns fatores. Você tem a biofilia, né? Você tem que trazer as plantas para dentro do escritório. Você tem a questão do luminotécnico, a questão da temperatura do ar-condicionado. E, no nosso segmento, a questão do mobiliário, né? Como o mobiliário suportar todas essas novas atividades e essas formas de trabalhar, né? Então, a indústria tem se preparado e modificado para isso. Então, desde uma regulagem das cadeiras, né, de ter cadeiras que permitem descompressão, né? Você não precisa, você vai falar no telefone, a cadeira pode reclinar para tal, né? Você vai tomar um café, você pode reunir no café. Exatamente. Eu me lembro que um tempo, é incrível como é que as coisas vêm ao longo do tempo, vêm se modificando, e incrível também como que as paredes com o tempo foram caindo, né? Então, por exemplo, o pessoal começou a desenvolver projetos muito anteriormente, tinha muita parede, cada um ali do seu... geralmente em órgão público você vê mais isso, né? E hoje em dia em ambiente corporativo vê um pouco menos, até pelo que você falou, né? Esse espaço... E com o tempo as paredes vieram caindo, as estações de trabalho vieram ganhando os seus painéis de determinada altura, dependendo da interatividade com aquele ambiente que a pessoa estava. Hoje em dia já é um pouco mais diferente, já é mais tudo mais bem amplo, aberto, né? Na verdade, o que aconteceu de mudança no ambiente de trabalho? Antigamente as pessoas criavam o relativo espaço open space, era quebrar o paradigma das salas fechadas. E é um paradigma porque as pessoas que estão na sala fechada não querem estar num ambiente aberto, né? Você tem sempre muita resistência nesse sentido. Mas nos dias de hoje, o que a gente tem? Além do ambiente ficar mais aberto e ter o open space, você tem a necessidade de adaptar as formas de trabalho, que são... você tem N formas de trabalhar, né? Então, o que eu estava falando, celular, tablet, telefone móvel, fixo, né? Mais o computador. Então, como a gente vai fazer essa pessoa performar melhor, e como nós vamos elaborar esses novos layouts, né? Como fazer a pessoa atender um telefone e não atrapalhar as outras dentro desse ambiente open space. A né? pessoa tem que se reeducar, né? Não tem... Como eu vou fazer essa pessoa participar da reunião online hoje e ela não atrapalhar as pessoas que estão em volta dela? Do lado. Então, Verdade. Cara, a gente tem uma mudança do comportamento humano, mudança, inclusive, na forma de trabalhar, né? A gente não trabalha mais o expediente de 8 horas, né? Você trabalha 16 horas, porque você responde direto uma mensagem no WhatsApp a qualquer hora, É verdade. a qualquer momento, a qualquer tempo, né? Ou você demanda uma resposta também a qualquer hora, em qualquer tempo. Então, a dinâmica mudou. Você tem um volume de informação maior, mas você tem essencialmente uma maneira de trabalhar diferente. E a indústria tem que se adaptar a essas novas elaborações de layout. Às vezes a gente tem muita relação com os arquitetos no dia a dia, e a gente percebe muitos arquitetos preocupados com a beleza, né? Aquilo que é o design do escritório, o que ele vai... Como é que eu vou revestir a parede, como é que vai ser a cor do mobiliário, não sei o quê. E pouco preocupado com como que esse layout vai funcionar. Como vai ser o dia a dia, né? E às vezes a gente faz esse tipo de provocação, obviamente com o máximo respeito com o trabalho do arquiteto, com o trabalho do arquiteto, mas a gente faz a provocação de entender desse arquiteto como que essa empresa, como que aqueles funcionários vão trabalhar. Eles vão ter necessidade de privacidade em algum momento. Exatamente, eles vão precisar falar no telefone. Eles podem falar no telefone num ambiente colaborativo. Aonde a empresa propicia
essas atividades, né? É. Quantas horas a gente passa falando no telefone num dia? Quantas reuniões online nós passamos a participar nesse pós-pandemia? Então, essas necessidades mudaram ao longo do tempo e a gente precisa estar adequado. E essa provocação para a comunidade do arquiteto, da arquitetura, ela é interessante no intuito de mostrar, despertar sobre essas novas situações que o ambiente de trabalho nos solicita. Vai solicitando, exatamente. Você estava falando no início do bate-papo aqui, você estava falando sobre a Oca, né? Que depois ela foi comprada lá pela... Como é que foi essa mudança, né? Porque eu sei que você trabalhou com grandes marcas, né? Grandes marcas de mobiliário corporativo, né? Sim. Você se lembra das melhores, maiores marcas que você... Eu comecei, Vinícius, né? Tirando o histórico do meu pai, comecei com a Collection, né? E depois a Collection, que era uma fabricante, hoje deixou de fabricar. A gente entrou com a 3S, que era uma fabricante também. Depois a Oca. A Oca foi muito marcante porque a gente vivenciou na Oca a mudança de uma empresa artesanal brasileira, né? Que lidava muito com a madeira, tal, que eram os produtos do Sérgio Rodrigues, né? E assumiu a Showcase, comprou a Oca. E aí, quando a Showcase comprou a Oca, nós estamos falando da maior empresa de mobiliário corporativo do mundo, né? Exatamente. Um universo de produto diferente, uma forma de abordagem do mercado diferente. Já naquele tempo, nós estamos falando que a Showcase assumiu em 98, então Oca, ele já tinha uma abordagem baseada na performance, né? Eles tinham um gráfico que era de privacidade e privacidade e autonomia. E aí ele criava 4 quadrantes, né, em cima desse gráfico. Um embaixo era privacidade e o outro de autonomia. Então tinha o quadrante de baixa autonomia e baixa privacidade e até ia criando os 4 quadrantes. E em cima daquilo eles despertavam soluções de layout em cima dos 4 quadrantes que poderiam ser replicados. Então, já naquela época, eles tinham uma abordagem, esquecia de falar de móvel, eu falava sobre a solução que seria aplicada. Isso foi para mim muito marcante, muito, né? Marcante na minha concepção de entender o espaço e como que ele funciona. E aí tive a oportunidade de visitar eles algumas vezes, de visitar a indústria deles. Aí depois eles decidiram sair do Brasil e logo em seguida a gente assumiu a Amarelli e estão com a Amarelli até os dias de hoje. Hoje, a gente tomou uma decisão agora, recentemente, estratégica de estar junto com a Amarelli e pegar a Brisa Casa. Também percebendo essa movimentação do mercado, de trazer um pouco da residência para dentro do escritório. O mercado ele é muito dinâmico nesse sentido, né? Sim. Ele vai, à medida que vai se passando o tempo, a gente tem que ir se adaptando a essas questões. Sim. Eu me lembro uma história que você contou uma vez, ainda voltando à questão da Steelcase, que quando você foi visitar a indústria lá nos Estados Unidos, você falou sobre um caso que ocorreu lá, que uma pessoa sofreu um acidente, e aí a própria indústria adaptou para um maquinário lá para essa pessoa que tinha ficado deficiente. Então, quer dizer, de cada empresa que a gente passa, a gente traz um pouco, né? Então, isso aí, eu acredito que tenha sido também marcante, né? Muito. A visita na fábrica da Steelcase foi, para mim, divisor de águas, de entendimento sobre o negócio deles, né? O tanto que eles estudam a arquitetura, né? A gente teve a oportunidade lá, os arquitetos, a gente levou um grupo de arquitetos para fazer a visitação. A gente teve a oportunidade de fazer um almoço numa casa projetada pelo Frank Lloyd Wright, né? E, cara, eu até então não tinha, eu não sou arquiteto, né? Mas eu até então não tinha tanta noção do que era aquilo, né? Então, o simbolismo daquela visita, e a mulher fez um almoço, a gente fez a visita na casa, todos os móveis projetados pelo Frank Lloyd Wright, né? Então, um cara em 1905, 6,
ele já tinha iluminação indireta, ele já projetava as janelas nas alturas que os móveis, as pessoas sentadas pudessem ver o horizonte da janela. Então, um cara muito acima do... Além do tempo dele, né? Além do tempo dele na concepção de arquitetura. E ele fez um almoço numa mesa projetada que está em todos os livros de arquitetura, essa mesa do Frank Lloyd Wright, e a gente fez esse almoço e eu lembro muito que me marcou profundamente que o arquiteto que eu levei, ele começou a chorar, né, no meio do almoço. Do almoço. Assim, falando, cara, eu estudei sobre essa pessoa. Frank Lloyd Wright, estudei essa mesa, vi essa mesa em todos os desenhos, nunca na minha vida imaginei que eu ia ter a oportunidade de fazer um almoço nessa mesa. Então o cara ficou bastante emocionado e tal. E ali eu parei para perceber, eu falei, cara, como que esse mercado, como né? Que Acho que você, talvez qual que é a diferença, né, que a gente tem de abordagem do nosso mercado. Naquela época a gente trabalhava com as poltronas do Sérgio Rodrigues, que hoje nós estamos falando de cadeira, uma poltrona mole está sendo vendida aí a 45, 50 mil reais. Né? Numa poltrona, impressionante. Né? E a Virou gente não tinha naquele virou tempo, uma obra de arte, né? Uma obra de arte. E a gente não tinha naquele tempo a valorização do design brasileiro como nós temos hoje. Hoje, né? exatamente. Então, a história vai nos ensinando algumas lições, né, do tanto que eles valorizam lá a história passada, que era do Frank Lloyd Wright, de ter em linha ainda alguns desenhos que são por ele concebidos, né, e eles não desvinculam o passado para projetar o futuro. Exatamente. É incrível como que outros países, eu não falo isso ainda do Brasil, porque realmente o Brasil parece que não tem uma memória, né? Uma memória, mas outros países têm essa memória, né? No caso das empresas de fora do Brasil, esse mercado, como a própria Steelcase que você falou, essas empresas americanas olham o mercado muito a nível global, né? Elas nunca se fixam muito dentro de uma fronteira, né? Elas olham o mundo como um todo, né? Na verdade é o seguinte, eles são gigantes, né? Nós estamos falando na minha época lá, a Steelcase era uma empresa de 3,6 bilhões de dólares de faturamento. Então eles têm um mercado muito mais maduro do que o nosso, no intuito de que ele é um mercado consolidado. O que é um mercado consolidado? Eles já consolidaram várias empresas dentro da própria Steelcase. Então, a Steelcase saiu consolidando, comprando algumas empresas, os concorrentes dela o mesmo, e de modo que o mercado se concentrou ali em 3, 4 grandes fabricantes que foram comprando os pequenos para criar um conglomerado gigante. Dentro desse cenário, eles, assim como eles compraram a Oca no Brasil, eles compraram outras empresas na Europa, outras empresas no Japão, na Arábia Saudita, enfim, algumas na Europa, na França, na Alemanha, na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, enfim, na Itália. Então eles têm, dentro do escopo de fornecimento dele, a identidade de cada uma dessas regiões. É isso, né? que eu ia falar, exatamente. Então, você pega o italiano, ele toma a decisão mediante o design exclusivo. Né? Para ele, o design é muito mais vantajoso do que qualquer outra característica. O alemão, na tecnologia, extremamente tecnológico. O produto alemão hoje é o mais caro que tem no mercado, assim como acontece nos carros. Né? Exato. E o produto americano é mais confortável. Né? Eles têm a preocupação deles, primeiro vem do conforto, depois ele vai olhar os outros temas. Então, são características que cada um desses mercados tem e que esses caras que são gigantes, que conseguiram consolidar empresas de várias partes do mundo, conseguem trazer no seu portfólio essas características de cada uma das regiões. Então tem uma inteligência por trás muito bacana. E visitando algumas feiras, dessas grandes feiras que tem no mundo, né? Neocon, que é em Chicago, uma feira fantástica que a Steelcase participa. A minha visita foi numa Neocon e depois nós fomos visitar a fábrica deles, e na Orgatec, na Alemanha, que é a maior do mundo.
você consegue perceber muito do que a gente bebe, né? O que o Brasil bebe em termos de mobiliário? A gente é muito mais europeu do que americano. Entendi. A gente não tem os espaços, os nossos escritórios são menores do que os escritórios dos americanos. A gente se aproxima mais da concepção de espaço do europeu, que são espaços menores, concepções menores. E hoje o brasileiro bebe muito do design também. Você acredita que dentro dessa nova, vamos colocar assim, organização mundial, como é que você vê a China, por exemplo, hoje nesse mercado? Não, a China ela foi durante muito tempo uma copiadora, né? Copiadora de produtos. De produtos. Você vai numa feira, um tempo desse atrás, sei lá, 10, 15 anos atrás que a gente ia nessas feiras, os chineses eles chegavam de bando, cheio de máquina fotográfica, entrando debaixo das mesas, tirando foto de tudo. E os alemães loucos, né, italiano louco, americano doente, querendo bater nos caras dentro da feira, reclamando seriamente. Nos dias de hoje, para você ter uma ideia da mudança desse comportamento, numa Orgatec, que é uma feira que é na Alemanha, em Colônia, na Alemanha, tem um pavilhão inteiro que é só de empresas chinesas. Eles passaram a contratar os designers italianos, os engenheiros alemães, para conceber os produtos com o design assinado deles. Então, eles são hoje os maiores fabricantes de mobiliário do planeta, no ambiente corporativo, com certeza. Eles dão um suprimento para toda a cadeia produtiva de mobiliário corporativo no planeta. Então, eles ainda têm a questão de ser copiadores e tudo mais, mas eles estão trabalhando para sair dessa concepção e começar a criar, né? Conceberem os seus próprios produtos. Os seus próprios produtos, e nem que para isso eles precisem, como eles têm feito, a ajuda de designers ou italianos ou alemães ou dos países nórdicos, que também tem um design muito bacana, Noruega, Suécia, né? Eles trago para o portfólio deles produtos assinados. Exato. Diante de tudo isso que você conheceu e toda essa história, como é que é hoje desenvolver projetos para grandes empresas corporativas? Como é que você inicia esse projeto? Onde é que você começa? Você tem geralmente uma grande companhia, um projeto já vem numa concepção de um arquiteto, né? Dificilmente você vai ter uma situação de um projeto grande corporativo que ele não tem assessoramento de um arquiteto. Então, e de um arquiteto que tenha um mínimo de conhecimento do que é um ambiente corporativo, né? Que é muito diferente do ambiente residencial, é completamente uma forma de pensar e de conceber o projeto diferente. Então, um grande projeto, ele carece muitas vezes de apresentação de mock-up, que são protótipos do que vai ser o acabamento, o que vai ser o produto, qual que vai ser a solução. Os clientes, eles pedem essa apresentação, eles fazem comparativos nos grandes projetos com empresas concorrentes, né, para entender o que é melhor para a ocupação deles. Depois a gente entra num processo de negociação de preço. Mas a concepção em si de um grande projeto demanda muito do arquiteto. Demanda, dentro daquilo que a gente já vem falando aqui, né, da concepção de como que eles trabalham, qual que é a finalidade do trabalho deles, como que eles querem extrair isso, como é que é o dia a dia das pessoas que vão estar. São pessoas que vão estar com muita concentração, são pessoas que têm muita interação. Separar esses grupos de pessoas. Quantas pessoas de fora eles recebem num dia, né? Tem muita reunião, tem pouca reunião. Área de descompressão, tudo isso. Essa concepção inicial dessas entrevistas, para ter esse entendimento, é o que vai nortear a sequência do projeto, né? Então, se vai ter muitas áreas privadas, se vai ter menos áreas privadas, se vai ser muita interatividade, se vai ter muita descompressão, enfim, a particularidade não pode deixar de existir. E aí depois a gente vai incrementar. E todos esses projetos já têm vindo com muito perceptivelmente
essa questão de criar ambientes que são colaborativos, que tragam uma descompressão para o dia a dia do trabalhador, que crie situações das pessoas poderem trabalhar ou se reunir fora do ambiente da sala de reunião. Os novos projetos, com muita situação, a gente tem o advento das cabines, né, quase a cabine telefônica para a pessoa participar, falar no telefone ou participar de reuniões online sem atrapalhar os demais colaboradores. Exato, enfim. Hoje essas ideias, vai se encaixando, né, no dia a dia das pessoas, né, à medida que você desenvolve um determinado projeto de imobiliário para uma empresa corporativa, você insere isso dentro do dia a dia da pessoa, né? É necessário, né? Ela é orgânica, né? O projeto ele tem que ser orgânico, adequado às necessidades do ser humano dentro desse ambiente de trabalho que vai ser concebido. Hoje a gente tem tido muita situação que as pessoas diminuíram o número de postos de trabalho com o advento do home office, né? Home office, né? Então, você tem, em alguns momentos, sei lá, uma empresa que tem 100 postos de trabalho, ela, de 100 colaboradores, ela concebe um projeto com 50 postos. E, sei lá, bota 20 postos que são rotativos, né? Que as pessoas vão lá uma vez, 2 vezes na semana para conceber. É uma mudança que é pós-pandemia. Exatamente. É ultra recente. Né? Isso, então, super recente. É muito orgânico e é muito de acordo com a necessidade do ser humano, do momento. Então, em pensar que a gente não projetava há 3 anos atrás, diferente do que nós projetamos hoje. Exatamente. Que a mudança do comportamento ela é absurda, né? É verdade. O número de reuniões online que nós participamos hoje sei lá, a gente não, eu não tenho no meu histórico de ter participado no pré-pandemia de tantas reuniões, nem de um décimo das reuniões. Hoje no meu dia eu participo de 1 ou 2 reuniões online por dia. E incrível como as pessoas têm que se acostumar com isso, né, no dia a dia. Mas no nosso caso, eu estou sentado do outro lado da mesa, né? Como eu vou gerar solução para que o cara participe da reunião online dele, mas que ele não atrapalhe todo mundo. É verdade, Hoje, isso mesmo. As demandas que chegam com isso aí é constante, porque o cara fala, cara, eu boto o fone aqui e a pessoa começa a falar aqui, atrapalha todo mundo que está na mesa de trabalho. Então, qual que é a solução? No começo, todo mundo passou a entrar para a sala de reunião, só que nós pegamos sala de reunião com 6, 8, 10 pessoas para o cara ficar sozinho numa reunião, né? Então, é uma mudança que ela é recente, né? Agora. Qual que é a importância assim, de uma boa empresa de imobiliário corporativo assim, para executar um projeto como esse? Cara, o portfólio, né? O cara tem um portfólio que seja adequado para essas soluções de agora. Ser uma empresa perene, vamos dizer assim, que tenha capacidade de garantir para ele, no futuro, a continuidade do crescimento do negócio dele. Né? Então, você projeta hoje para 30 pessoas, daqui a 2 anos vão ser 50. Como que eu vou dar sequência com esse crescimento? Eu acho que isso é importante, que às vezes as pessoas acabam deixando isso de lado. E a questão de ter um preço adequado para o consumo nacional. Então, muitas vezes a gente tem soluções fantásticas importadas, mas a gente não tem capacidade financeira de consumir aquilo. Né? Então, tem que ter uma atuação dentro de uma realidade de precificação que seja adequada para o Brasil. País, exatamente. A realidade nossa de consumo. Assim, na sua concepção, você observando bem de perto as empresas, né, que você trabalhou, quais investimentos que a empresa, a indústria, assim, ela precisa fazer para que ela possa melhorar assim, os seus produtos? Um exemplo, certificação, o que mais que você vê? Cara, hoje nosso mercado no Brasil, a gente conseguiu chegar, depois de duras penas, aí, conseguiu regulamentar esse mercado. Né? Então você tem uma
mercado praticamente todo certificado pela ABNT. A ABNT criou as normas essas baseadas em normas europeias e a norma americana, né? A ANSI, BIFMA da americana, a DIN alemã, e ela criou um compilado, e o mercado hoje ele é todo regulamentado. Então, você vai conceber uma cadeira, você tem que submeter ela aos testes para a certificação dela da ABNT. Isso garante não só a questão da qualidade do produto, mas a questão da ergonomia do produto, né? Então, uma cadeira tem que ter a altura do braço de X a Y, a profundidade de Y a Z, mas que são altura do encosto, profundidade do assento, profundidade da mesa, altura da mesa, enfim. Mas mais do que isso, essa certificação avançou um pouco mais, ela também certifica qualidade. Ela tem uma classe de qualidade, então ela submete os produtos aos testes destrutivos, né? Para caracterizar que aquele produto atende a tantos mil ciclos de uso, né? Que equivaleriam ali a tantos anos de uso. A média do mercado vai estar em torno de 5 anos de garantia, para ter um produto adequado. Então, hoje a grande maioria das empresas, com algumas exceções, mas a grande maioria das empresas e a maioria dos produtos, que não necessariamente todos os produtos que a empresa produz estão certificados, né? São submetidos a esses testes. A indústria em si, ela também já investe em laboratórios próprios, né, internos. A grande maioria dos grandes fabricantes tem o seu laboratório interno próprio para, antes de submeter o produto a um laboratório credenciado pelo Inmetro, né, ele faz o teste internamente. Entendi. Como é que, assim, na sua opinião, as grandes empresas se mantêm no mercado? Por exemplo, uma marca que saiu há algum tempo atrás foi a Giroflex, que era muito grande, muito famosa, tinha cadeiras excelentes, né? Como é que você percebe assim que a empresa ela vai se manter no mercado durante um bom tempo? Que são vários fatores, né? No caso da Giroflex é uma empresa suíça, ela existe ainda hoje na Suíça. Como Giroflex, você vai nas feiras lá na Europa, a marca ainda existe. Mas a Giroflex aqui no Brasil, ela chegou a ser confundido como o Bombril, né, com a palha de aço, né? É verdade. A Giroflex, o que era uma cadeira Giroflex, né, como se ela fosse... Tudo era... Todas as cadeiras, né, fossem Giroflex, né? Então, eles chegaram a ter esse patamar de identidade com o produto. O pessoal pensasse numa cadeira para o escritório, pensasse na cadeira da Giroflex, mas... a gente tem algumas decisões que são tomadas no âmbito estratégico, no âmbito de concepção do negócio, que às vezes o mercado não permite que a gente erre, né? E acho que no caso da Giroflex ela cometeu alguns erros durante algum período de gestão dela, que são erros irreparáveis. Assim, né? Que no final acaba que... A conta chega e você entra num grau de insolvência que você não consegue mais suprir. Então ela foi vendida durante um período para um grupo, né? E aí passou a fabricar produtos mais simples, que deram muito problema, e que não se caracterizava com a identidade dela, que era ter produtos de altíssima qualidade. Então, à medida que você vai forçando esse crescimento, querer aumentar o faturamento pura e simplesmente, sem que seja o crescimento orgânico, você corre esse risco de dar um tiro no pé. É verdade. A Marelli, que você representa hoje, Mobiliário Corporativo e a Brisa, não é isso mesmo? Sim. Com quais produtos assim a Marelli trabalha hoje? Pode citar os nomes aí que você achar melhor. Quais produtos? Produtos de mobiliário de forma geral. Mobiliário para o escritório de maneira geral, toda mesa, plataforma de trabalho, mesas de reunião, mesas de gabinete, cadeiras, todas as cadeiras de escritório com todos os níveis, né, de precificação e de solução, né, cadeira da mais simples
a mais sofisticada. Toda a parte de estofados e colaborativo puff, flip chart, divisores de ambiente, também produzido pela Marelli, e divisória piso-teto acústica de alta performance, né? Também produzido pela Marelli. E na parte da Brisa Casa, mobiliário residencial, de maneira geral, mobiliário mais sofisticado, feito à mão, né? Com muita madeira, então um produto mais direcionado ao ambiente de casa, com um certo grau de sofisticação aí. Se tratando de profissionais, né, que trabalham, que agregam valor a esse mercado, né, a gente cita aí muito trabalho de arquitetos, designers, né, também empresas de engenharia, né. Qual que é a importância que você vê dentro desse mercado sobre esses profissionais, Então vamos lá, designers, toda a nossa concepção de produto, ela passa por designers, né? A gente tem alguns designers internos dentro da Marelli, mas a grande maioria dos desenhos são de pessoas de fora, que é o que traz a característica do produto do que tange ao visual, né? Uma solução que seja bonita ao ver, mas que seja ao mesmo tempo confortável e aceitável quando você vai utilizar e tudo mais. Isso num ambiente corporativo, ele é um design muito específico no olhar do arquiteto que trabalha no corporativo. Então, o que muda uma cadeira para outra? O que o desenho de uma em relação à outra? Ano após ano a gente vem se superando aí, trazendo algumas soluções que são naquilo que a gente não imagina ser possível, né? Mexer mais, você tem mais soluções. Mas no que tange a estofados, cadeiras de colaborativo e tal, você tem uma diversidade maior de solução, que você pode contratar alguns designs específicos. No caso da Brisa, não. Estamos falando de uma empresa residencial, é um outro segmento, ela bebe muito mais do design do que no corporativo, né? Então, você tem... Todas as linhas são concebidas por designers assinados, né? Então, Daniela Ferro, tem alguns designers que concebem a linha com desenhos muito característicos e específicos, que é um ambiente mais da beleza ao visual, né? Exatamente. Hoje em dia está muito em voga, Vinícius, a neuroarquitetura, né? Como é que a neuroarquitetura ela ajuda assim, no desenvolvimento desses trabalhos humanizados que a gente falou no início e mais motivadores assim? Cara, já tem alguns anos que a Marelli se valeu de uma profissional que é extremamente conhecida nesse segmento, que é a Priscila Benck. Exatamente. Priscila Benck, a gente já chamou ela para algumas palestras, né? Diversas elas que a gente promoveu para vários arquitetos que visitam a Marelli na fábrica, ou algumas vezes aqui em Brasília mesmo, já teve por 2 vezes a oportunidade de ter uma palestra dela. O que ela chama a atenção e ela faz a provocação no arquiteto de fazer uma avaliação técnica do seu projeto? É um pouco daquilo que a gente tem conversado aqui, né? De ter a biofilia, ela traz uma sensação de satisfação de tantos por cento dentro do ambiente. Dentro do ambiente. O colaborativo com as cores X, Y, Z vai trazer uma sensação. Então, o que a neuroarquitetura contribui? Trazer em cima de dados e de informações científicas, né? Como você vai projetar para trazer o máximo de concepção do espaço que influencie a mente das pessoas, que influencie a capacidade dela de trazer satisfação dentro do ambiente de trabalho. Então, ela tem alguns cursos, né, que alguns arquitetos já fizeram alguns cursos com ela, que ela traz uma
uma perspectiva diferente em cima de projetos que foram concebidos dentro da neuroarquitetura, que tem características que já trouxeram uma performance melhorada para o colaborador. Exatamente. Sabe que eu até visitando a página da Marelli lá, eu assisti um vídeo da Priscila Benck que eu achei interessante, que ela falou sobre o impacto da pandemia ao longo do tempo nas questões mentais, né? Sim. Das pessoas, ansiedade em relação ao estresse. Interessante que ela mencionou que o Brasil ele ocupava o primeiro lugar dos países mais ansiosos do mundo. Que coisa, a gente viu isso um pouco coisa interessante, nos reflexos das viagens de final de ano, né? O tanto que o brasileiro ficou doido querendo sair das casas, né? Sair da sua cidade, exatamente. A sensação de prisão e a sensação de criar uma satisfação. Pô, tô tanto tempo aqui, me privei tanto, agora eu vou cair no mundo, né? E também falou que o Brasil é considerado o país da América Latina mais depressivo. Eu achei isso bem pesado, assim. Aí é um número assim que esse eu não participei muito com elas. Mas eu não. Mas no final das contas, eu acho que eu achei interessante ela ter falado, né? Porque ela fala que não se pode mais continuar projetando os ambientes de trabalho como antes. Não é só a forma de trabalhar que mudou, mas as pessoas mudaram de uma forma geral, principalmente depois dessa questão da pandemia, né? Então, as pessoas isso já era uma tendência e que a gente está bebendo dessa fonte mais recentemente. Na Europa isso já era uma tendência, que é você trazer um pouco do ambiente de casa para dentro do escritório para que ela melhore a sua percepção do ambiente de trabalho e saia um pouco daquela pressão que é o dia a dia. Exatamente. Que a gente tem nos dias de hoje. Imagina o que muda de 10 anos para cá, quantas informações, quantas formas de responder uma mensagem que você tem hoje em dia, é verdade. Em relação ao que você tinha lá atrás, né? Então você recebe... Incrível como uma coisa te persegue, né? E-mail, telefone fixo, telefone celular. Agora tem a ligação de WhatsApp, tem a ligação de vídeo, tem a reunião online. Você não consegue vai ficar em paz, né? Tem o WhatsApp, tem o Telegram. Cara, o cara responde de 1 milhão de formas diferentes. O tempo inteiro, assim, a pressão, as pessoas ficam mais depressivas porque ela lidar com muita informação a todo tempo, né? Então, mudou completamente. Eu não vou atrelar isso exclusivamente à pandemia, né? Eu acho que é muito mais ao volume de informação do que a pandemia em si. Eu acho que a pandemia potencializou isso, porque ela nos fez parar um tempo, para que a gente perceba durante esse tempo que a gente parou que existe uma vida sem tudo aquilo, né? E aí na hora que voltou acelerado novamente, de novo, as pessoas falaram, pô, alguma coisa eu tô fazendo errado, alguma coisa mudou. Exato, tá? Então a gente passou a ter um pouco dessa preocupação de tornar um ambiente de trabalho menos nocivo, de forma geral, né? De maneira geral, para as pessoas atuarem nesse ambiente. E aí essa é a grande preocupação, é a grande resposta que o arquiteto tem que conceber para o cliente dele. Exato, como ele vai conseguir gerar um ambiente de trabalho que gera bem-estar, né, para as pessoas. Que o cara tenha uma sensação de bem-estar que seja satisfatória. Então a neuroarquitetura é um dos fatores, mas as cores do mobiliário, sim, exatamente. As cores das paredes, iluminação, a iluminação, o revestimento do piso, a acústica do ambiente, cara, é muitos fatores. Por isso que é muito complexo. Você perguntou lá atrás como conceber um grande projeto, né? É muito complexo. É muito complexo. E acho que o arquiteto tem que estar preparado para isso, para todos esses fatores e ter essa percepção na concepção do projeto dele, daquilo que ele vai trazer de satisfação para o colaborador, e não simplesmente daquilo que vai trazer satisfação no visual do dono. Exatamente, é verdade. Isso é extremamente importante. A gente estava falando um pouco das feiras, né, que você visitou, né, Rogatec,
Newcon, né, nos Estados Unidos e tal. Hoje, no Brasil, não tem mais uma feira que a gente pudesse falar assim, onde se reuniria grandes empresas aqui do mercado corporativo. Né? O nosso mercado corporativo ele mudou muito ao longo do tempo. A gente tinha uma feira aqui que chamava Office Solution. Solution, exato. E ela se acabou com o tempo, né? Por quê? O negócio mudou e as empresas não perceberam e muitas delas ficaram para trás, né? Ficaram para trás e se acabaram, né? Então, lá atrás a gente tinha um posto de trabalho que ele era todo formado com painéis e tal. Então você tinha um ticket por posto de trabalho muito alto. Hoje em dia, praticamente 99% das ocupações são com plataformas de trabalho, né? Um pouco parecido com esse você está aqui, que a pessoa fica uma de frente para a outra e tal. Então, um ticket diminuiu para 1/5 do que era antes. Exato. Então, o faturamento das empresas também impactou. E o Brasil passou a ter menos dinheiro na ocupação e as empresas passaram a fomentar menos esses eventos de feira. Então, a Office Solution, que era anual, passou a ser bianual. E foi acabando, né? E até se acabar. As empresas lá fora, né? A Orgatec é uma feira que é bianual. É a maior feira do mundo nesse segmento, mas mesmo... e a Nelcon não. A Nelcon ela é anual, mas as empresas têm um showroom fixo no local. Então, ela já tem um espaço dela concebido, acabado, bem feito, e aí ela marca a mudança do showroom do ano naquele evento, que é da Nelcon. Então, a maioria dos andares da Nelcon, ela é showroom fixo das empresas que atuam no mercado americano. A Orgatec não, é uma concepção de feira normal, como uma feira que a gente conhece. Então, são feiras diferentes, com concepções diferentes. A Nelcon é muito voltada para o mercado americano, porque é o marco do showroom do mercado americano, então, e é o maior mercado consumidor desses produtos. A Orgatec é uma feira mais para o mundo, para Europa, para a Ásia, para a África, para o Oriente Médio. Então, uma feira mais abrangente nesse sentido, como feira é maior também. Né? Entendi. Então, tem mais diversidade de soluções, com mais um volume de empresas maiores, assim. Entendi. Algumas coisas fazem muito sentido, outras nem tanto, né? Tanto, exatamente. Né? Então, ela também tem muito componente, né? do que abastece o segmento. Então, são feiras diferentes. E as grandes empresas americanas deixaram de participar da Orgatec por conta das cópias dos chineses. Entendi. E do custo, que acabou ficando muito alto. A última vez que eu conversei com o pessoal da Showcase, que tomou a decisão de sair, disse que gastava 500 mil euros na feira. Que eles achavam que com 500 mil euros eles promoviam outros eventos e tudo mais. Então, enfim, é uma feira um pouco diferente. Assim. Qual uma viagem que você poderia citar que te marcou muito e que você conheceu assim, em termos desse ramo que você atua? Cara, a viagem que mais me marcou foi essa que eu comentei no começo da entrevista aqui, que foi a da Showcase. Da Showcase, né? Essa visita que a gente fez na casa do Frank Lloyd Wright foi uma coisa que te marcou muito. Me marcou, foi um divisor de águas, assim. A gente, além de ter visitado a Nelcon naquele tempo, né? Visitou a casa, depois visitamos a fábrica da Showcase, e com essa visita na casa do Frank Lloyd Wright, essa foi a que mais me marcou, assim, de entender o tanto que o impacto da arquitetura, o impacto da história tem na oferta do mobiliário do escritório, que às vezes a gente está ali naquela oferta, né, das linhas, não sei o que, você acaba induzindo e mostrando para o cliente aquilo, e você preocupa muito pouco com a solução, né, aquilo que o arquiteto já traz, você já acaba usando e tudo mais. Exatamente. Aquilo mudou um pouco na minha concepção. Mas as feiras da Orgatec, para mim, nos dias de hoje, me alimentam mais como solução,
quais as soluções que eles estão utilizando no ambiente de trabalho, quais os produtos que eles estão lançando, que a gente vai beber logo ali na frente, a gente vai beber um pouco desses produtos. Então, você antever alguma coisa que vai acontecer no Brasil. Fazendo passeando um pouco pelo site da Marelli, eu vi lá o Marelli Partner Club. Quer falar um pouco do Marelli Partner Club? Então, Marelli ele Partner né? Club é um projeto nosso recente, começou esse ano, que é para valorizar o trabalho do arquiteto no nosso dia a dia. A gente viu que tinha algumas empresas que tinham programas de incentivo próprios. A gente achou interessante que fosse só da Marelli, não uma coisa que tem grupos de arquitetura ou núcleos de arquitetura, mas que fosse uma coisa muito voltada para o ambiente exclusivo da Marelli. E a gente tem uma premiação. Esse ano a gente premiou os 24 arquitetos que mais compraram. Então, para cada compra, cada projeto que é concebido para um arquiteto que o cliente venha fechar e tal, a gente dá uma pontuação. Em cima dessa pontuação, a gente premiou os 24 principais arquitetos do Brasil, com um show ou do Guns N' Roses ou do Coldplay. E ainda tem alguns prêmios de viagem para o Canadá, viagem para fora, para os que são o primeiro. Então é uma forma de a gente reconhecer o trabalho do arquiteto. Isso, é isso que eu ia perguntar. Como é que você vê isso? O quanto é bom para esse relacionamento? Trazer para ele um reconhecimento desse trabalho a nível nacional, porque o nome dele vai estar em voga com os principais arquitetos do Brasil, né, que atuam nesse segmento. É um programa linear, então um arquiteto de São Paulo, um arquiteto do Rio, um arquiteto de Minas vai ter a mesma chance e potencial do que o arquiteto de Brasília. Então esse arquiteto vai estar nesse hall desses caras. A oportunidade para ele estar nesses eventos, fazendo uma network, entendendo um pouco de como esses outros arquitetos trabalham e tal. E para nós é muito mais a questão de trazer para ele a satisfação de estar num evento, numa viagem, linkado com a nossa marca, com o nosso projeto, e incentivar que o arquiteto se entenda um pouco mais do que é o universo Marelli e as soluções que são possíveis de dar. Entendi. Que bom. Fico feliz. Gostou do bate-papo? Bom Tranquilo? demais, bom demais. Vinícius, só agora gostaria que você deixasse um recado final aí para o pessoal que vai assistir a gente no canal. Também deixasse o site da empresa, o Instagram, como é que as pessoas conseguem te encontrar aí. Queria agradecer ao convite, Almir, dizer que nós estamos ali no setor de Rádio TV Sul, no Brasília Design Center, com a loja da Marelli e agora da Brisa Casa. A gente está iniciando um formato de uma marca nossa, né, para abrigar essas duas marcas, que chama Spazio 61. Então, Spazio.61 no Instagram, para os que vão estar seguindo aí. A gente está iniciando esse trabalho recentemente. A gente tem também o Marelli, @Marelli Brasília, também no Instagram. E os sites, né? Marelli.com.br, brisacasa.com.br, também para ter acesso aos nossos produtos ali. Beleza. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por Nós estar que aqui agradecemos aí. Nós que agradecemos. Que já se conhece há um pouco de tempo, né? Um pouquinho. Só um pouquinho de tempo, né? Pessoal, vocês que nos assistiram até agora, foi muito bom aqui o bate-papo com o Vinícius. Foi gratificante, foi realmente instrutivo, né? Conhecer um pouco mais do mobiliário corporativo. E para você que assistiu a gente até agora, muito bom, agradecemos aí, por favor. Marelli com I, tá? Marelli, não é com Y, é com I, né? Exatamente, .com.br. Valeu, Vinícius. Pessoal, um grande abraço, agradecemos a vocês por ter ficado até agora assistindo o nosso podcast, agradecemos. Pedimos a vocês que não se esqueçam de
compartilhar o conteúdo se vocês gostarem, também se inscreverem, darem um like lá, que para a gente é muito importante para que esse trabalho continue sendo feito aí com alegria e profissionalismo. Um abraço para vocês. Tudo de bom.